não sabia o que fazer com ele, estava perdida. Então, nós estamos literalmente lidando com novas crianças, né? Era uma Estela que tinha 5 anos na vida desses pais, e agora tem uma outra Estela que está completando 1 aninho agora no mês de dezembro. Então, a gente está literalmente tentando entender quem é essa Estela nova, porque a gente já conhecia os desafios, mas a gente não sabia lidar com eles. A gente sabia contornar eles, rebolar com muita exaustão e etc. Mas, da mesma forma, eu tenho procurado entender mais sobre os cenários, eu tenho procurado trazer mais embasamento, mais estrutura, trazer conceito, enfim, vou brincar aqui, o meu atual hiperfoco é só eu conseguir dar um mínimo de qualidade para a vida do meu filho, porque eu acho que vocês já podem ter vivido isso com a Estela, e eu sei que a Aline viveu isso com o filho mais velho dela. Mas quando você tem um bebezinho pequenininho em casa, recém-nascido, e ele chora, faz manha, faz birra, ele, né, tem todas aquelas coisas de neném dele, e ele começa ali com 8, 9 anos, e ele vem para você e explica uma coisa que aconteceu lá na escola, ou lá na reunião de família, e ele acaba chorando na sua frente, mas com profunda tristeza, é o momento que você fala assim, ó céus, o que eu faço agora? Antes eu sabia, né? Chorava, dava comida, chorava, dava um banho, chorava, colocava para dormir, ou dava um remedinho porque estava doendo, e agora? E agora para lidar com as coisas mentais dessa criança? Emocional, psiquiátrico. O que eu vou buscar agora é literalmente a gente desvendar um pouquinho mais dessa bagunça. Eu tô aqui em corpo e espírito, tô aqui pelo amor que eu sinto pelos pequenos de vocês. Vocês estão aqui porque ouviram o meu chamado, e tudo que eu vou conversar hoje, eu vou conversar de um curso que eu estou fazendo, de um médico que chama Dr. Tiago Castro, é um curso que chama Simplificando Autismo. Esse curso é muito interessante, tem muito o nosso lado, né, a visão do pai, não só a visão do médico. E também tem, quando eu for pontuar alguma coisa que é opinião minha, eu vou indicar, né, para saber que aí é a Nath falando e não é ele. Novamente eu digo, quem quiser falar alguma coisa, por favor, levanta a mão, aí eu termino o raciocínio. E eu também estou aqui com a voz da minha consciência, ela está aqui ao fundo. A minha prima Carol hoje, por conta da grande diferença de faixa etária, o Andrew chama ela de tia, né? E a gente começou a entender alguns pontos com tanta profundidade, tanta dor, que essa dor ela transformou em uma espécie de objetivo. E ela hoje está com um objetivo muito importante de conseguir não só bater um papo com o pai, ou com uma mãe, ou com um médico, mas entender realmente o que está havendo, o que deixa de haver e como que a gente consegue melhorar os desafios diários. E ela começou a fazer não só o curso, mas também uma pós-graduação. Como ela é formada e trabalha na área da pedagogia, toda a parte do ensino ele é muito importante por N motivos. Mas a gente tem hoje ou deveríamos ter, né, uma intercomunicação muito importante entre os profissionais da área da família, junto com os profissionais da área da educação e da área da saúde com os nossos pequenos, né? Então, perfeito, vamos lá. Eu queria começar falando algumas coisinhas até meio bobas, conceituais, sobre o que de fato é o autismo. Espectro esse que hoje tanto eu quanto meu filho nos encontramos. Eu tenho um diagnóstico recente de 30 dias atrás. Meu filho tem um diagnóstico um pouco mais antigo, do mês 3 desse ano. Então a gente nem completou 1 ano ainda. E, poxa, do nada você tem uma pessoa dentro de casa e aí você percebe que ela é uma pessoa deficiente. Passou a vida inteira com você, ela convivia com você, conversava com você, e você tratava ela de um jeito normal, que você aprendeu a ser tratada quando você crescia, e você descobre que ela tem uma deficiência. O que raios é essa deficiência? O autismo é a deficiência do neurodesenvolvimento, do desenvolvimento do cérebro. Então, o cérebro se desenvolve de um jeito fora
do esperado. Um ponto muito interessante que a Carol pontuou há pouco, antes da gente entrar, não existe o tempo da criança. Eu ouvi isso muito quando o Andros era bem pequeno. Mãe, as coisas não acontecem no seu tempo, acontecem no tempo dele. Tá bom, doutor, mas ele tem 4 anos e não tá falando, né? Vamos lá. Não existe tempo da criança, existe um tempo onde o ser humano ele se desenvolve, ele precisa se desenvolver, ele precisa realizar tarefas, pensamentos, raciocínios, conclusões, etc. e tal, e tudo isso é atrapalhado por alguns pedacinhos do cérebro que não se desenvolvem da forma certa ou se desenvolvem demais do que deveria no cérebro dessa pessoa que nasceu com deficiência. O autismo não é algo como uma doença que você contagia, né? Pegou um autismo ali, mas tomou um chorinho e passou. O autismo nasce com a pessoa, morre com a pessoa, não tem cura e tem tratamento para melhorar todos os prejuízos que essa neurodeficiência acaba causando nas pessoas. Então, quando a gente fala de cérebro, a gente está falando de tudo. É muito fácil a gente chegar numa criança que não tem um bracinho, ou quem sabe uma criança que não enxerga, uma criança que tem uma perna diferente da outra, e você claramente está vendo a pessoa e está enxergando que ela tem uma deficiência física. As questões mentais, emocionais, cerebrais, elas são bem mais complicadas porque você não consegue ver. A gente acaba sabendo por várias etapas que você vai vivendo no seu dia a dia. Então, vamos parar para conversar um pouquinho sobre cérebro aqui. Gente, o cérebro é tudo. O cérebro é o que faz o seu cabelo crescer, é o que faz você conseguir dormir ou não conseguir, é o que faz você conseguir ir ao banheiro ou não conseguir, é o que faz você sentir saudade, sentir amor, sentir medo. É o que faz a quantidade de saliva certa ser produzida na sua boca quando você está se alimentando. É o que faz você querer estar naquele lugar ou não querer estar naquele lugar. Porque uma pessoa falou alguma coisa ou porque alguma outra coisa aconteceu que te deixou desconfortável. Então, nós estamos literalmente falando que todo o conjunto desse ser, ele é resultado dessa deficiência. Ou não tratada, onde as pessoas se viram e se resolvem do jeito que elas derem conta de sobreviver aos desafios que não foram devidamente ensinados, ou realmente com um embasamento bom, um pai e uma mãe que têm paciência, um avô que teve mais empatia, uma tia da escola que conseguiu visualizar algo que ninguém conseguiu visualizar. Literalmente a gente trabalha em cima de entender que às vezes uma coisa que é muito, muito, muito fácil para você, como, poxa, mas não é óbvio, você está aí pisando em cima de uma almofada. Um pé seu tá no chão e o outro pé seu tá aqui, ó, em cima da almofada. Você não está vendo a almofada? Não, não está. Não está. Não está vendo a almofada, não está sentindo a almofada, não está pensando na almofada, está pensando na morte da bezerra, mesmo na almofada. Então, normalmente, a escola, como grande formadora de todos nós que sofremos na escola, ela julga, ela chama você de lerdo, ela chama você de besta, chama você de lesado, de burro, chama você de tudo quanto é que é nome. Ou pode ser o contrário, pode ser que você seja extremamente acelerado, aí te chama de estressado, te chama de acelerado, te chama de você é folgado, tudo tem que ser no seu tempo. Enfim, não é que o mundo tem que se adequar à neurodiversidade. A neurodiversidade realmente tem que se adequar ao mundo. Porém, quando você está crescendo, se desenvolvendo e você não tem o suporte médico, educacional adequado, você realmente acaba se desenvolvendo cheio de lacunas que a gente preenche com várias coisas. Pode preencher com
um namoro, um casamento que não era para ter acontecido, mas era uma lacuna tão forte, tão difícil, tão pesada, que aquele adulto acabou preenchendo com um casamento que ele não consegue mais sair. Pode ser preenchido com uma coleção de 850 mil action figures, onde a pessoa não tem dinheiro nem para colocar arroz dentro da geladeira, mas tem muito bonequinho e ninguém toca nesses bonequinhos da pessoa. Pode preencher com pornografia, com um vício totalmente maluco em pornografia, aonde um homem e uma mulher no momento íntimo já não sana mais esse vício e a pessoa começa a procurar outros tipos doentios de pornografia. Drogas, agora é mais convencional, né? Drogas, álcool, substâncias alucinógenas, chocolate, agrava uma obesidade, alimentação e etc e tal. Então a gente está falando sobre cérebros e sobre que a gente, adultos, a gente deu um jeito de resolver o que a gente precisava resolver. Temos N coisas não resolvidas ainda, mas pela primeira vez eu compreendi que criar uma criança realmente tem um manual de instruções. E o começo disso eu gostaria de compartilhar com vocês. O cérebro, do autista normalmente tem neurônios demais. Existem podas neurais que têm que acontecer em determinados momentos da idade dessa criança que não acontecem e essa criança fica extremamente sensível. Extremamente sensível. A quê? A tudo. A você falar um pouco mais bruto, porque a gente também não é de ferro. Você também vai estar um dia que você vai estar mais estressada, mais cansada, com pavio curto. Mas mesmo assim, o seu tom de voz, né, pode atrapalhar e desregular aquela criança. Você pode ter um alimento que tem uma acidez que você gosta, você é agradável. Poxa, mas é tão gostoso. Eu gosto muito de McDonald's. Todo mundo gosta de McDonald's. Por que essa criança não gosta de McDonald's? Porque ela sente ali um sabor que é como se fosse um tapa na cara dela. Ela escuta um determinado tipo de barulho, um volume de qualquer barulho, que é como se fosse um tapa na cara dela. Um toque em um momento onde a criança está hiperestimulada, sensível, etc., é como se fosse um tapa na cara dela. E a gente cresceu, eu tenho certeza que todo mundo que está me ouvindo agora já teve um momento assim. Ah, pelo amor de Deus, Natália, mas isso aí é frescura. Para com isso, Natália. Para os rapazes, né? Vira homem. Que isso? Dá um jeito. E não é bem assim. A gente também foi uma frase recente que nós acabamos concluindo aqui em casa. Tanto você critica que a única coisa que você precisava era só chegar lá, abraçar e falar: eu te entendo, né? Nós, como mães e pais, apesar dos nossas criações, que são muito diferentes, a gente sabe quando o comportamento do nosso filho não está dentro do esperado. Pode ser uma coisa simples, muito pequena, ou pode ser uma coisa gigante, mas você sabe aonde o comportamento do seu filho ou da sua filha não está de acordo com o que você esperaria. Você sabe que aquele detalhe não era para estar acontecendo. Você sabe que aquela palavra que ele falou daquele momento não era para ter falado. Mas qual que é a nossa primeira reação? A mais comum, a mais simples. São as mesmas reações que nós recebemos quando nós éramos crianças. De gritar, de brigar, colocar de castigo, tirar alguma coisa, castigar, tirando a televisão, tirando o computador, bater. Então, literalmente, nós precisamos entender o comportamento dos nossos filhos, pegar as coisas que são realmente prejudiciais para eles e tratar de alguma forma. E aquelas coisas que não são prejudiciais para ele, digo prejudicial de se bater, se arranhar, né, estar se machucando, mas um comportamento bobo que não causa nada além do que um pouco de constrangimento, e dentro de casa a gente está seguro em relação ao constrangimento, ou deveríamos estar, né, gente? Se essas crianças não estão seguras, então a gente precisa rever aí a casa que a gente está morando. Mas a gente acaba deixando para lá. Ah, não, ele é assim mesmo. Não, luta, vai atrás.
Agora eu vou colocar um pouco de opinião aqui. Eu achei muito interessante quando eu estava tão exausta de tentar brigar, porque eu não entendia o porquê que ele precisava passar o Natal com o pai dele e o Ano Novo com a mãe. E eu tava, não, vamos mudar, não é justo, vamos colocar na metade, um ano com o outro. Não, não, não. E gerava sofrimento, gerava desespero, gerava um desequilíbrio, né? E aí eu tive uma pontuação da minha própria psicóloga, por exemplo. Olha, eu entendo que quando ele está em crise, você vai realmente buscar fazer algo para acolhê-lo, para ele sair dessa crise. Mas essa pontuação não trouxe tanto problema. Por que que você vai seguir o que ele está pedindo? Você vai alimentar a rigidez dele? E isso me provocou um negócio muito interessante, muito interessante. Uma outra provocação que tive há tempos. Houve uma alergia maluca, que hoje eu sei o porquê, né? Uma alergia maluca à proteína do leite, onde tudo que era consumido de leite causava uma inflamação absurda nas vias nasais. Muita coriza, muita secreção, muita obstrução, muito ronco, até se afogando um pouco em catarro depois de consumir qualquer coisa do leite. E aí eu comecei a tirar, fazendo leite vegetal em casa, criando substitutos. E aí uma pessoa extremamente inteligente me provocou e falou: se você tirar o leite, você vai ensinar o corpo dele a ser cada vez mais alérgico. E vai ter algum momento que, quem sabe, ele pode tocar no leite com o dedo dele e coçar o dedo dele. Eu falei: caramba, pode crer. Comecei a introduzir aos pouquinhos e a gente acabou conseguindo superar essa alergia ao leite. E, inclusive, gostaria de compartilhar uma coisa bem recente, aconteceu anteontem. Eu consegui convencer, uma palavra difícil, né? Eu consegui direcionar a que esse ano as coisas mudem e o Natal seja com a mãe e o Ano Novo com o pai. Então, uma glória muito grande. Bom, voltando, uma das principais diferenças entre birra e crise, que foi a minha maior e mais difícil pergunta do começo da minha luta em entender o que estava acontecendo com meu filho, é que os dois são muito parecidos, estupidamente parecidos. Mas a birra, na hora que você dá na mão da criança aquele motivo pela qual ela está gritando, ela está fazendo show, batendo pé e etc., é, para, para. E a crise não para. Então, se a minha filha ela tá pedindo um sorvete, e eu vou lá e ela tá chateando e ela não jantou, ela não vai comer sorvete antes de jantar, não vai, porque a gente se esforça a beça e realmente não vai deixar ela sem jantar. Aí ela fazendo birra, aos trancos e barrancos, comeu ali o arroz e feijão dela, pronto, agora vai chegar a hora do sorvete. E ela recebe o sorvete, olha, parabéns, você jantou, você merece, você vai tomar o seu sorvete agora. E ela não para com várias outros tipos de pequenas birras, ela está em crise ainda. Em crise porque ela ficou extremamente estressada com o fato dela não ter o que ela queria, ela ficou realmente pesada, ela ficou sensível. Eu brinco que o meu filho parece que ele vira um gatinho acuado no cantinho, ele fica arisco assim, ó. Qualquer coisa que eu me mexo, ele já, né? É, e ela realmente, mesmo consumindo sorvete, ela não consegue se regular. Ela está totalmente desregulada, ela não consegue se regular. Gente, não tem nenhuma fórmula da felicidade. A gente vai precisar organizar a vida para poder chegar até o ponto. Mas até porque o autismo traz algumas comorbidades, como o TDAH, como o TOD, como o TDAH é da hiperatividade do déficit de atenção. O TOD é aquela criança muito que ela é extremamente agressiva, ela é extremamente birrenta, né? Vamos falar de birra. Ela briga muito, ela briga, ela não quer de jeito nenhum seguir o que a gente está falando. Também tem a TAG, que é a ansiedade generalizada. A gente tem há vários tipos de bipolaridade que pode acabar vindo, pode vir algum tipo de cenário
de toque também, do transtorno obsessivo compulsivo, de ter tudo no lugar, e tudo isso pode vir porque aquele cérebro está predisposto a desenvolver isso de uma forma mais rápida, mais fácil, enfim. Bom, e cada uma dessas comorbidades a gente tem que saber rebolar de algum jeito. Todos nós, quando a gente começa a perceber que tem prejuízo, a gente começa a correr atrás de ajuda. E a gente começa a entender sobre alguns tipos de prevenções, alguns tipos de soluções, alguns tipos de intermediadores para poder gerar essas crises. Mas tudo bem, vamos gerenciando ponto a ponto. Eu já completei aqui o meu primeiro ponto. Queria perguntar para a voz da minha consciência se nós temos algum comentário. A respeito da birra e da crise, você acolhe, como que acolhe? Você fala, eu estou entendendo que você está em crise. Eu vou esperar a sua crise passar, ou você vai conversando com a criança para ela sentir que ela está sendo acolhida. Mesmo se for birra, ela vai te empurrar, que ela não vai querer você por perto. Se for crise, ela vai tentar respirar, porque as técnicas, né, de passar a crise. Cheira florzinha e sopra velhinha, cheira florzinha e sopra velhinha, até essa criança se regular de novo. E ela perde completamente a força de raciocínio. Completamente. Tudo aquilo que fazia sentido, aquilo que você veio conversando em todo o caminho. Olha, a gente vai até lá e a gente vai chegar lá e o médico vai colocar o estetoscópio, né? Vai colocar o geladinho no seu peito para poder escutar o seu coração. Você conversou, você explicou, você mostrou tudo, mas ela acabou tendo um desespero com aquele geladinho, aquela pessoa toda de branco, que ela já tomou várias picadinhas de pessoas de branco. Então ela vai ter problemas, sim, ela vai ter birra, sim, ela vai ter crise, sim, e a gente tem que contornar. É literalmente abraçar e falar: eu tô aqui, eu te entendo. Eu não sei em quais são os tempos das tarefas e das pontuações que vocês estarão em cada tarefa específica, né? Mas é esperar isso diminuir um pouco para poder voltar a conversar com essa criança e voltar a ativar o raciocínio dela. Lembra que a gente falou que a gente ia vir no médico porque você tá com o nariz ruim? Lembra que esse nariz ruim te deixou com febre? Lembra que essa febre doeu? Né? Normalmente conversar com criança com perguntas faz muito sentido. Enfim, é isso. Perfeito. Agora eu gostaria de entrar um pouquinho em algumas fases. Na verdade, a gente estava discorrendo aqui como construir esse bate-papo e nós chegamos a um ponto bem interessante. Do 0 aos 6 anos é um momento emocional dessa criança e dos 6 anos para cima já começa o racional. Ou seja, do 0 aos 6, papai e mamãe são super-heróis. Do 0 ao 6, papai e mamãe, tudo que eles falam é incrível, é maravilhoso. Vocês são os meus salvadores, vocês vão resolver a minha vida. Vocês são tudo para mim. Do 0 aos 6 anos, papai e mamãe sempre vai ser a última bolacha do pacote. E no momento que nós temos uma criança que já está caminhando dos 6 anos para frente, isso fisiologicamente, tá, gente? Não adianta ser uma criança tão pequena, muito inteligente, ou uma criança mais velha, mas ela é um pouquinho mais infantilizada. Não, fisiologicamente, tá falando de cérebro. Acima dos 6 anos, a criança ela é mais racional, porque ela começa a pensar mais. Em todos esses pensamentos, ele realmente descobre que pai e mãe não sabem de tudo, conforme ela achava do mundo fantasioso dela. Voz da consciência, você pode, por favor, comentar sobre isso? Quando a criança entrar na escola, dependendo da professora também, né? Porque tem umas tapadinhas. Mas ela começa a fazer a criança pensar, ela tem que raciocinar para aprender a ler e escrever, ela tem desafios na escola. Então, quando ela começa a questionar o que o pai e a mãe falam, não é tudo verdade, você tem que. Meu pai falou isso. E às vezes o pai e a mãe, eu tive uma criança que falou assim: meu pai e minha mãe falaram que eu vim de um repolho. Tá bem, não é assim que nasce uma criança, né? Você tem que explicar o jeito certo. Aí eles começam a duvidar. E quando a criança vem e faz uma pergunta que você não sabe, ou às vezes você até sabe, você fala assim: vamos descobrir junto o significado disso? Vamos pesquisar junto? Vamos saber como que é isso, né? O que você escreveu aqui?
Não precisa ler, não. Meus hierógrafos eu me viro. Mas é eu pesquisar junto mesmo. Eu pontuei sobre depois dos 6 anos, a gente pode muito bem instigar, estimular essa criança. Olha, hoje a gente vai no médico. Sabe aquilo que ninguém nunca falou para você? Vamos começar a falar com as nossas crianças. Quem é esse médico? Esse é um médico que cuida. Nossa, eu tô com vontade de chorar. Hoje houve uma picadinha, era para ser uma só, era para ser uma vacina só, mas foram 3 picadinhas. E assim, ele entrou em pânico, ele gritou, ele girou, ele. Pera. Foi difícil, mas no final ele com os olhos cheios de lágrima, com as 3 picadinhas assim, porque ele provavelmente vai ficar até depois de amanhã assim, para ninguém relar nos braços dele. Ele falou: tia, olha, obrigada, muito obrigada por cuidar de mim, viu? É, parecia uma coisa meio mecânica, pouco autêntica, mas ele sabe o motivo pelo qual da vacina, né? Então, a gente vai no médico, o médico é uma pessoa que sabe muito bem cuidar da gente, a mamãe sabe cuidar de você, mas esse médico sabe muitas coisas que a mamãe não sabe. Esse médico sabe cuidar da mamãe, sabe cuidar do papai, sabe cuidar do seu irmãozinho, sabe cuidar de você. E esse médico vai falar umas coisas muito importantes. Você me ajuda? Né? Eu sei que crianças com TOD gostam muito de ser desafiadas. Você me ajuda? Porque você tá grande agora, né, filho? Vamos lá escutar o que esse médico tem para falar? O que será que ele quis dizer com isso? Você lembra o que o doutor disse? O que você achou do que o doutor falou? Nossa, eu também fiquei assustado. Mas, poxa, será que a gente vai conseguir fazer isso? Nossa, filhinho, tomara que esse remedinho seja bem gostoso. Enfim, é literalmente, vamos ouvir esse médico, vamos ouvir a tia lá da escola, vamos ouvir a tia lá da terapia, a doutora fulana, que é a tia lá daquele prédio cor-de-rosa que a gente vai, enfim. E se o remédio não for gostoso, é assim, esse remédio não é bom não, mas a gente tem que tomar, não tem que. Então vamos tomar rapidinho, depois a gente come uma balinha ou chupa uma laranja. Eu duvido que você consegue tomar esse remédio mais rápido que eu. Enfim, perfeito. O próximo ponto que eu queria trabalhar, falando ainda dos pequenininhos, é sobre estímulos, mas pontuando também para os maiores sobre a independência. Os estímulos, eles realmente precisam cuidar de coisas que são óbvias, não é tão difícil da gente poder pensar. Por exemplo, você tem um bebê de 4 meses de idade. E esse bebê, durante o momento que você está cozinhando e o cônjuge está, sei lá, arrumando a sala, essa criança vai ter que ficar sem colo. Ela vai ter que ficar ali. Eu vou colocar essa criança sentada ou deitada naqueles balancinhos de criança olhando pro teto? Poxa, no teto tem um monte de coisa branca e um raio de uma lâmpada. Que porcaria é essa? E se a lâmpada estiver acesa? Imagina o seu olho ali 40, 50 minutos com aquele negócio aceso assim, ó, forte, né? Vamos colocar de repente essa cadeirinha virada para um ambiente externo, onde tem árvores balançando com o vento, onde tem outras crianças brincando na rua, aonde, aonde que possa ser de fato você lá na cozinha enquanto seu filho está te vendo e você conversa com ele, enfim, literalmente estimular essa criança a ela ver as coisas, a ela enxergar, ela estar lá, ela observar. Ela vai pode parecer que não, que é muito pequeno, mas ela vai começar a perceber que você não deixa louças, vasilhas, panelas, talheres no chão, por exemplo. Ela vai começar a perceber que você lava a mão toda vez antes que você pega um legume, uma verdura. Ela vai começar a perceber que quando você pega aquela coisa colorida, bonita, né, aquela fruta, de frente você põe na boca para comer e você mastiga assim, porque ela tá vendo. Perfeito. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso para finalizar. E assim, para que a gente possa estimular essa criança a ser independente, muitas vezes a gente está falando de famílias que esperaram 30, 40 anos para poder ter um filho. A gente está falando de uma mãezinha que planejou durante 35 anos da vida dela ter aquele filho, ela esperou 9 meses para pegar ele no colo
e ela realmente vai querer resolver a vida dele, e ela quer dar de tudo para ele, tudo que ela não teve. E ok, é sobre isso. Mas a gente tem que lembrar que essa criança também vai ser um pai e uma mãe um dia, vai ser um adulto um dia, e pode ser até que essa mãe desse bebê não esteja mais lá para cuidar dele. E para que seja um adulto funcional, a gente precisa também estimular a independência. Então vamos lá, você caiu no chão, você estava tentando aprender a andar, você caiu, levanta sozinho, se esforça. Do lado mesmo, de um bebê que nem fala ainda, olha, eu tô aqui, a mãe tá aqui, você consegue, vamos lá, de novo. E você pode fazer assim como a gente faz quando a gente, por exemplo, adestra um cachorrinho. Quando você vai ensinar ele a sentar, você literalmente inicia fazendo força do bumbumzinho dele para ele sentar. Então a gente pode fazer a mesma coisa. Pega a perninha da criança, coloca aqui, olha, assim sobe a escada. Agora você põe sua mãozinha aqui no corrimão. Agora você faz força. Vamos lá, continua, continua, continua. Perfeito. Tarefas com objetivo claro. Um objetivo que seja simples, que seja claro, que seja fácil, que seja explicado. Vai até lá, apague a luz e volte até aqui. Vá até o seu pai e pergunte para ele: pai, você está com fome? Me traga a resposta. Coisas que, nossa, mas não tá óbvio. Não, gente, não tá óbvio. Estimular essa criança para sempre olhar, principalmente para o rosto do pai e da mãe dela. Principalmente, porque muitos autistas não sabem se expressar, literalmente, expressões mesmo. A testa tá franzida, tá brava, a testa tá para cima, tá triste, tá chorando, tá triste, tá fazendo assim com a boca, tá sorrindo. Se a boca tiver assim, porque a pessoa tá brava, tá estressada. Se a pessoa fica avermelhada, que ela tá com muita raiva. A criança, ela não aprende tudo isso porque ela não olha no rosto das pessoas. Você fala com ela e você não vê nenhum tipo de reação. Poxa, meu filho não me ama, meu filho não gosta de mim, meu filho não quer me abraçar, meu filho não me dá beijo. Ensina ele a dar beijo. Eu sei que é difícil, que tem birra, etc. Mas vamos lá. Meu filho está numa idade que ele já deveria estar dando beijo. Então eu vou estimulá-lo. Inicialmente a gente vai lá e mostra o que tem que ser feito, porque a gente dá um beijo, pede um beijo de volta, e ao longo do tempo, de uma forma leve e produtiva, a gente acaba conseguindo mostrar para a criança que tem que haver o beijo quando a gente passa muitos dias e semanas sem ver uma pessoa querida, né? Como que eu vou falar? Muitas crianças passam por fono, né? A fono faz N coisas, mas o nosso jeito mais banal de lembrar de uma fono é ajudar algumas crianças com a linguinha presa. Será que seu filhinho olha para o seu rosto quando você está falando corretamente? Que ele vê que a sua boca abre daquele jeito, que ela fecha daquele jeito para falar aquela outra palavrinha? Ele sabe que quando a gente está feliz, a gente arregala os olhos e abre o sorriso e os dentes aparecem? Enfim, literalmente, sempre trazer essa criança para olhar o nosso rosto. E assim ela vai começar a aprender de uma forma muito simples, mas ela vai começar literalmente a aprender a como lidar com os outros, como se comportar. Pelo menos vai ser mais fácil na vida dela, né? Quer fazer algum comentário? Voz da consciência. As crianças têm que ter tarefas a cumprir em casa também. Óbvio que de acordo com a idade. Então, por exemplo, uma criança pequena, como a gente tem de 2, de 1 e de 5 aqui, né? A criança de 2 anos, ela pode colocar as almofadas no lugar. Na hora que está arrumando a cama, arruma seu travesseiro aí. O sapato que você deixou fora do lugar, ele sabe colocar na sapateira, ele tem essa capacidade. A criança de 5, e outra, guardar os brinquedos. Guardar o brinquedo é você pegar algo do chão e pôr dentro de uma caixa. Ele também tem essa capacidade. Elas também. A mais velha, ela tem capacidade de ajudar a lavar a louça, vai guardando, coloca a mesa, separa os talheres para a gente comer. Ela pode pegar, enquanto está cozinhando, pega as batatas, pega alguma coisa na geladeira,
os pequenos também. Porque quanto mais tarefas essa criança tem, então, todos os dias, o que ele tem que fazer? Acordar, vai escovar o dente, tomar café e arrumar a cama. Ele vai ajudar a arrumar a cama, ele vai puxar o lençol, ele vai ajudar a dobrar o cobertor, a guardar o sapato no lugar, pôr a roupa suja no cesto. Tudo esse tipo de coisa a criança tem capacidade. Quanto mais tarefas de casa ele tem, maior a independência e mais ele se desenvolve. E ele gosta, ele se sente orgulhoso. Olha o que eu fiz, olha que legal. Porque quando você ensinar o seu filhinho de, sei lá, 4 anos a dobrar uma camiseta, é claro que ele vai dobrar tudo atrapalhado. É claro que depois de que ele dobre, você vai precisar dobrar de novo. Mas é importante dobrar sem ele ver. Para ele ver que você não está corrigindo, você está apenas, nossa, muito bem, filhinho, legal. Beleza, você pode, por favor, agora ir lá embaixo com a sua mãe, por gentileza? Tá bom. Aí o pai vai lá, dobra a camiseta direitinha, retinha e coloca no guarda-roupa. A loucinha, as primeiras loucinhas que serão lavadas vão ser lavadas bem mal. Mas o importante é a consistência, a persistência para. Ó, você tá junto, você lava e ele enxaga. Ela, né? Enxaga, a criança enxaga. Aí, isso, muito bom. Agora, obviamente que a gente não vai dar um cutelo na mão de uma criança, mas os pratos, por exemplo, ele pode guardar. Ela pode pegar os copos que você acabou de lá passar sabão, passa na torneira. E, filha, tem um sabãozinho aqui ainda. Passa lá na torneira de novo e põe no secador. Eu lembrei agora uma coisa que aconteceu comigo, que tem uma filha do Aquaman aqui, presente conosco, que gosta muito de água. E tentar fazer ela lavar a louça vai ser provavelmente um desafio muito grande. Eu acho que os terapeutas vão ser muito mais assertivos em qualquer cenário desse, mas eu tô pensando, por exemplo, ok, eu tô pensando aqui, filha, que faz tempo, né, que você não brinca com água, hoje tá mais ou menos calor. Vamos fazer o seguinte, se você for capaz de fazer o enxágue desses 3 pratos, eu deixo você brincar com água lá fora. Eu duvido que você consiga enxaguar esses 3 pratos. Vamos ver? Vamos conversar? Olha só o que eu tô fazendo. Você consegue fazer isso também? Ah, consegue nada. Quero ver então, me mostra aí. Enfim, e aos poucos, assim, não desistir. Porque a gente se exausta, a gente fica completamente desgastado de tanto brigar, tanto brigar, tanto brigar, de tanto gritar, de tanto pedir, de tanto. Aí você acaba tendo uma vida de menos qualidade porque você está completamente exausto. E assim, eu entendo que a exaustão tá aí. A exaustão, ela é muito importante também olhar para ela. Só que essas crianças não pediram para nascer, gente. A gente colocou elas por aqui, a responsabilidade é nossa. Não existe culpa em relação a uma deficiência, ninguém é culpado de nada. Existe apenas uma responsabilidade. E eu compreendo que os terapeutas estão aí para nos ajudar e amém por eles, ó Deus. Mas realmente o correto para qualquer criança, seja grau 1 de suporte, grau 3 de suporte, seria uma jornada de trabalho de terapias por semana, 40 horas por semana. Eu realmente não sei que plano de saúde que vai autorizar 40 horas de terapia por semana. Eu não sei que tipo de rotina a gente vai conseguir criar para que uma criança fique tudo isso dentro de uma sala de terapia. Quem tem dinheiro para pagar 40 horas de terapia por semana? Realmente deve ser poucas pessoas. Então é por isso que essas 40 horas, elas podem acabar se estendendo com as terapias lindas e maravilhosas, com uma conexão com a escola e também em casa conosco. A terapia de 40 horas por semana não necessariamente precisa ser com o terapeuta. Quando a gente aprende um pouquinho do que a criança precisa, ela pode ser complementada em casa. Por exemplo, eu tô vendo a Aline, né, tá fazendo bolinha e o menino tá fazendo bolinha também. Isso é uma terapia.
E isso é um tipo de estímulo que você está dando. Você tem que escrever uma coisa que, estou fazendo a lista do mercado. Dá um papel e caneta pro seu filho também, ele está vendo o que você está fazendo e vai escrever também. Não, obviamente, que ele não vai escrever, né? Ele vai rabiscar. Mas é um estímulo que você está dando. Ele tem problema com a coordenação motora. Então vamos jogar bola? Aí você rola a bola no chão. É uma terapia também. Por isso que é importante a gente saber do terapeuta o que exatamente que a criança precisa. E eu acho que o mais importante desse bate-papo que a gente está hoje é nós entendermos cada vez mais sobre isso. Sabe por quê, gente? Quando você chega lá, isso não é opinião pessoal, isso foi dito, foi instigado durante o curso e acabou se tornando um conceito na minha mente, porque eu me vi lá. Quando você chega para aquele médico, para aquele terapeuta e para aquele professor, para aquele diretor, para aquele coordenador pedagógico e você pede ajuda, socorro, eu não sei o que fazer, eu estou perdida, me ajuda, e ele fala qualquer coisa, você não conhece nada. Então, aquela qualquer coisa que ele te entregar vai ser 100% do que você tem. E você vai se agarrar naquilo. E você vai falar, não, tá bom, então tem que ser assim mesmo. Mas às vezes não. Às vezes a gente pode acabar se deparando com um coordenador pedagógico, com até mesmo um terapeuta, um médico que ele está falando coisas que não fazem sentido. E como que você vai conseguir cobrar, estimular essas pessoas, incentivar essas pessoas a darem tudo delas? É tendo conhecimento, tendo um conhecimento para que você possa chegar lá naquele médico e você pegar a lista inteira. Me fala todos os termos que você está falando aqui, do porquê você acredita que meu filho tem alteia. Quais são todos os pontos que você observou? E o que tem que ser feito? Como tem que ser feito? Chegar até a professora e falar, me conta exatamente como é que você está abordando a aprendizagem para o meu filho. Porque lá em casa eu observei que antes estava indo bem junto com a turma, agora ele está menos do que a turma. Como que você está lidando com isso? Como você busca estimular ele para ele poder acompanhar a turma? Ou o oposto, o meu filho está acima da turma. Como que você está estimulando ele da forma certa para ele realmente desenvolver esse todo esse raciocínio, ensino, enfim, que ele está mostrando acima da turma? Você vai dar só essas perguntinhas aqui que ele já sabe? Ou você vai lá e você vai realmente trazer algum desafio real para que ele possa aprender mais e mais? E você me ajudar aqui na escola a estimular ele da forma certa? Porque, veja, professor, é uma escola pública, eu não tenho dinheiro para colocar ele num professor particular. Ele tem um diagnóstico, por lei, você tem que dar para ele o ensino que ele precisa. Terapeuta, onde que estão as anotações de quando você começou com o meu filho ali há 2 meses atrás? Quais foram os avanços de 2 meses para trás para agora? Onde estão os gráficos? Quais são todas as habilidades que foram conquistadas? Quais são as que ainda falta conquistar? Que abordagem você está usando? O que eu posso fazer em casa para te ajudar? Me ajuda a entender exatamente o que pode ser feito no dia a dia em casa para eu continuar o que você está fazendo aqui, só que em casa. Como que a gente vai conseguir trabalhar em conjunto para que essa criança realmente atinja o objetivo específico? Cada terapia tem um objetivo, né? Perfeito. Bom, demos aqui uma introdução sobre pensar esse negócio de frescura, esse negócio de, mas ninguém é assim, todo mundo é assado, mas eu apanhei quando era criança, não morri, mas eu assistia 6 horas de televisão por dia quando era criança e tô aí tranquilo hoje. A gente falou bastante sobre o início do processo, como se posicionar, como compreender e como não julgar os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netinhos, nossos afilhados e realmente acolher as necessidades deles. E agora eu quero começar com uma parte muito, 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 muito importante. Eu queria falar sobre fatos que
Não adianta nós termos R$ 1 milhão para investir por mês nos melhores e maiores terapeutas do Brasil, que vão passar mais de 40 horas por semana estimulando o meu filho, se a vida dele em casa não acompanha um equilíbrio. Um equilíbrio. Então, vamos falar sobre equilíbrio agora, tá? Para que você possa saber um pouco mais, vamos trabalhar com previsibilidade aqui, sobre o que a gente vai falar agora, eu vou dizer com propriedade, tá? Todo mundo sabe o que eu vou falar agora. Mas sabe o que aconteceu? Ao longo do tempo, a gente vai afrouxando. Poxa, meu filho se comportou tão bem. Deixa ele ficar aí no videogame até mais tarde. Poxa, minha filha foi tão bem nessa prova. Pode comer o que você quiser hoje. Tudo que você quiser, papai vai te dar. Então, eu quero dizer que realmente isso daqui que eu vou falar agora é o mais importante, o motivo pelo qual eu pedi a atenção de todos vocês. E é a parte mais importante, que só aqui que eu comecei o curso, eu acho que eu estou no 25% do curso, e o meu filho já mudou da água para o vinho, foi só por causa disso aqui. E eu queria muito pedir que vocês estejam com o coração aberto para conversar comigo agora. Perfeito. Nós precisamos, acima de tudo, arrumar a base. Porque se nós construirmos uma excelente escola, um terapeuta maravilhoso, um médico incrível e uma base toda frouxa, cada um desses pilares vai cair. A base tem que ser forte para poder construir o nosso castelo, o império dos nossos queridos. Se eu tenho uma criança mais velha, né, vou colocar agora o meu filho, 11 anos. O cérebro dele não foi estimulado da forma correta do 0 até os 10 anos de idade. Ele passou 10 anos da vida dele assim, ó, andando que nem uma barata tonta, viajando na maionese, vai para cima, vai para baixo, vai pro lado, do lado que der. Aí escuta umas patifaria de um parente, aí escuta a mãe dele brigando com ele, apanha da mãe, fica de castigo. Não entendeu por que estava de castigo, mas ficou. E ele foi se virando. Esse cérebro de 10 anos era para ter sido estimulado demais durante essas etapas muito importantes do crescimento dele. E não foi. Já era. Tudo bem, vamos lá, vamos correr atrás do prejuízo, vamos resolver o que a gente tem agora, mas tentem pensar em vocês. Toda mãe e pai de um neurodivergente provavelmente também é um neurodivergente de alguma forma. Então pense em você. Pense no quanto de vezes que você sofreu ao longo do seu crescimento, adolescência, início da fase adulta, e você teve que se virar. Eu tenho certeza que você não quer isso para o seu filho ou para sua filha. Então, nós estamos falando de um cérebro de 1 aninho. Gente, tem muita coisa para a gente poder fazer. E essa criancinha de 1 aninho, quando ela tiver 10, ela vai estar muito melhor do que essa criança de 10 anos que acabou de ter acesso ao tratamento correto. Quando você tem um filho de 5 aninhos, essa criança ainda tem muito mais tempo, tem menos do que a de 1, mas tem muito mais tempo do que o de 10 para conseguir estimular do jeito certo e esse cérebro se desenvolver. E lembrando que cérebro nós estamos falando de coisas fisiológicas, físicas, emocionais, opiniões, medos, sentimentos. Arrumando a base, você não precisa ser especialista em curso ABA, na terapia ABA, você só precisa criar um fluxo que faça sentido. Ponto número 1, sono. Eu me recordo que a Aline me trouxe uma vez, poxa, eu consegui passar tal com tal pessoa, que era uma pessoa que eu queria muito passar, e eu queria muito ouvir o que ela tinha para dizer, ela da equipe tal, custou tanto aquela consulta. Se a gente puder, nesse primeiro momento, investir dinheiro em um especialista do sono, eu acho que o nome é terapeuta de sono mesmo, é muito mais interessante do que nós iniciarmos com médicos. Uau! É muito mais importante investir na terapia do sono, nos especialistas em consultor de sono, esse é o nome correto. Investir num consultor de sono, ao invés de investir aqueles R$ 80 naquele floral, ao invés de investir
sei lá quantos numa terapia especializada para não sei o que, para ficar na escola com meu filho. O sono, ele é muito importante para todos nós. Desde pequeno, a sua avó já fala para você, não fica assistindo televisão antes de dormir, dorme cedo, você não pode passar a madrugada jogando no computador, vai fazer mal para você. O sono que você perdeu, você nunca mais vai recuperar. Vocês já ouviram essas coisas das avós, mães de vocês, tias, etc. A questão é que a gente flexibiliza. Poxa, minha filha foi tão boazinha hoje. Deixa ela ficar até mais tarde vendo esse filme com a gente. Ela merece. Gente, o cérebro do autista não pode haver flexibilizações. No cérebro do autista é muito importante, agora são questões decorativas. É muito, muito, muito importante que essa criança, independentemente se ela tenha, né, baixa idade, 3, 4 aninhos, ou se ela tenha 13 anos, que ela tenha um sono de muita qualidade, mais ou menos umas 10 horas por dia. Eu vou explicar o porquê. Pode falar, eu complemento. A voz da minha consciência pediu a palavra. A criança, quanto menor a criança, mais horas de sono ela precisa. Eu não consigo especificar exatamente a idade, mas a criança precisa de 10 a 12 horas de sono. E quanto mais ela dormir, mais tranquila ela dormir, melhor vai ser o dia dela. Ela vai acordar mais feliz, ela vai acordar melhor. E tem uma coisa que não foi só o Dr. Tiago que falou, outros médicos que estão dando o curso, eles falaram também. Você faz a criança dormir no colo, aí ela vai para a cama. Aí ela acorda durante a noite. Ela fala: peraí, eu não estava aqui. Aí ela começa a chorar, desregula totalmente. Por quê? Porque ela dormiu num ambiente e acordou em outro. Tem criança que gosta de uma luzinha acesa, mas pode ser aquela de tomada que fica só um LEDzinho aceso, não precisa estar com a luz inteira, né? Porque incomoda. Não tem problema, deixa o LEDzinho ali porque ela consegue enxergar o ambiente. Mas é importante que ela durma na própria cama. Outra coisa, desde a minha avó toma banho e dorme. O autista sente mais calor do que as outras crianças. E quando ela sai do banho quente, até ela regular a temperatura para dormir, demora mais e gera mais sofrimento. Então, o ideal é que ela tome banho antes de jantar. Porque aí, durante o jantar, ela já vai se regulando e na hora de dormir ela se sente melhor. Ou seja, o ideal seria dormir lá pelas 20 horas, acordar todos os dias de segunda a segunda, às 6 horas da manhã, onde o banho ele possa realmente ter acontecido ali até umas 18 horas. Poxa, não deu para dar banho hoje, dá amanhã cedo. Mas não dá o banho hoje, porque esse calor, essa temperatura muito alta atrapalha muita coisa. Inclusive o sono em ambientes frios vai melhorar a qualidade do sono, porque quando você está com calor, você fica incomodado, você fica mal, você sua, você fica estressado. O frio vai fazer com que a criança se aconchegue ainda mais, se encolha e acolha dentro da. Quer dizer, né, meu filho não fica coberto nem por um decreto. Dentro do seu pijaminha, grossinho, realmente vai fazer com que a qualidade de sono seja boa. A questão da luz também é muito interessante. A gente conhece nossos filhos. A gente tem aquela vozinha da consciência, que não é essa que está aqui, que fala: poxa, meu filho já está acostumado a dormir com a luzinha do LED, daquele estrelinha que eu deixo na parede, mas caso contrário, o ideal para todas as idades, inclusive os adultos e idosos que tenham essa deficiência do neurodesenvolvimento, seria um breu total. Um breu total. Eu esqueci exatamente qual era o nome da glândula, mas quando aquela luzinha lá da televisão, aquele pontinho vermelho, você tá com o olho fechado, aquilo bate aqui, ele vai direto para uma parte do cérebro que atrapalha manter o sono. Ou seja, gente, analisem comigo. Eu dou banho no meu filho às 21, eu coloco ele para dormir às 23, eu dei janta para ele às 22, uma janta, uma carne, um pão, uma coisa mais pesada. É por isso que ele não consegue nem pegar no sono e nem manter esse sono, porque ele está com o organismo todo desregulado.
tá com o organismo quente demais, tá com o organismo cansado demais, ele tá nervoso demais porque ele jantou aquele pedaço de carne assistindo televisão, então a televisão deixou ele agitado. Ele vai ter que trabalhar em cima dessa digestão, então o sono, ao invés das suas células, todo o seu sistema se concentrar em fazer você dormir, descansar, crescer, ficar mais inteligente, todas aquelas coisas que acontecem no sono, vai estar trabalhando na sua digestão. Então, são várias etapas onde você literalmente consegue regular o café da manhã, refeição mais importante do dia. Por que a gente não toma café da manhã? Porque a gente come tarde para burro. Experimenta jantar junto com o seu filho às 18 horas, uma janta leve. Você vai acordar com fome, você vai conseguir regular também a sua saúde. Tudo que a gente está fazendo aqui, falando hoje, literalmente são coisas que a gente já sabe, mas a gente flexibilizou porque eu tenho muita correria, porque eu tenho muito problema, não dá tempo, não consigo. Tudo bem, a sua vida está exigindo de você muita coisa, mas para o seu filho, a sua responsabilidade é entender como a cabecinha dele funciona e trazer para ele o ideal. É muito importante que ele tenha um sono tranquilo, aonde sim, tem várias crianças que precisam de melatonina, tem várias outras crianças que têm que ter outras medicações para poder manter o sono, mas eu pontuo com propriedade. Os casos e as pontuações científicas que foram dadas para esse dado, houveram muitas crianças que pararam de usar as medicações justamente porque corrigiram o sono e da forma certa a criança conseguiu ter uma vida melhor sem a necessidade da medicação. Às vezes só alterando o banho, a qualidade do sono já altera. Então, de novo, tomar banho, comer 2 horas antes de dormir. Se esforcem para que o sono se inicie por volta de 20 horas e que essa criança acorde cedo, todos os dias, por volta de 6, 7 horas da manhã, todos os dias, de segunda a segunda, inclusive final de semana. Peça ajuda para a vovó, para o vovô, para ficar brincando com essas crianças quando você tira aquele cochilinho a mais, porque a sua semana foi pesada, eu entendo. Mas se esforce por eles, dê esse voto de confiança. Porque eu digo em verdade que foi uma mudança simples de sono, foi que mudou completamente o dia a dia do meu filho. Porque houve menos crise, menos sofrimento, menos estresse, menos choro, menos grito, menos crises de raiva, aonde ele socava a mim mesma, socava ele próprio na parede. Então, realmente, eu vou dizer para vocês, deem esse voto de confiança e eu não estou informando, eu estou implorando para que vocês possam, por favor, pensar e raciocinar e caminhar aos poucos para esse objetivo. Puxe a sua rotina para tal. Faça visitas um pouquinho mais cedo. Chegue lá por volta de meio-dia, até às 5 horas da tarde. Você já fez a visita, já conversou, já almoçou, já tá tudo certo. Vai embora para casa, dá aquele banhozinho às 18 e vai tirando a tela. Vou já pegar um gancho para o próximo assunto. Vai tirando a tela depois, de todo esse processo que você vai acalmando a criança. Muitas pessoas chamam de higiene do sono. Não adianta nós fazermos toda a higiene do sono se a gente faz isso das 10 horas até 1 hora da manhã. Se você faz essa higiene do sono das 17 até as 20, é assim que você começa a trazer para esse cérebro com uma deficiência do neurodesenvolvimento uma estrutura melhor, aonde até mesmo crianças não verbais começaram a falar depois de só mudar o sono. Nesse ponto não houve opinião, além do fato de eu falar sobre o caso do meu filho estar se melhorando. Pois bem, aproveitando o gancho da tela. O bichinho até acorda feliz. Ele acorda, ele ia dormindo para a escola, agora acorda elétrico. Verdade, vou colocar um pouquinho mais de opinião. Ele tinha muita dificuldade para acordar cedo. Ele tá com 11 anos, né? Então, a gente tá falando de um pré-adolescente que tem que acordar. Não tem mais essa de faltar. Ele não vai perder 3, 4 pintura lá na escola. Agora ele vai perder matéria. Ele vai se lascar se ele perder matéria. Então, ele acordava nervoso, acordava chorando. Eu fazia assim para acordar ele. Ai, 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 ai. Ele acordava irritado e sensível, né? Claramente desequilibrado, desregulado, a palavra que eu estava procurando. Ele não conseguia comer nada de manhã, e a hipoglicemia deixa ele mais em crise ainda.
ele não sorria nem por um decreto antes do meio-dia. Então, sabe, eu só achei que ele era assim. Porque tá tudo bem, vamos dormir, ué. Às 11 da noite, eu durmo às 11 da noite, acordo às 7 horas da manhã todo dia. Então tá tudo bem, eu tô aqui até hoje, né? Nunca me matou fazer isso. Mas essa pessoinha, que é a nossa responsabilidade, ela tem questões fisiológicas dentro do cérebro dela, que essas pequenas alterações que vão dar trabalho, sim, mas eu juro para vocês que depois a gente acaba entrando também nessa rotina, a vida melhora muito. Bom, vamos para as telas. Tela é um assunto bem complexo. Atividade física e tela deixa a criança bastante eufórica, né? Então é muito importante que dentro daquele nosso cenário, dormir às 20 horas, tomar banho e comer até às 18, atividades físicas e tela sejam até às 17 horas, que são 3 horas antes de dormir. A tela, ela precisa aprender a ser usada. Por quê? Existe a tela de péssima qualidade, que é aquela tela com muitas luzes, muitos barulhos, informações rápidas. A criança não precisa nem pensar, porque a tela está dando toda a informação pronta para ela. As telas que literalmente a gente vai passando aquele Reels e passa mais um e dá risada, comenta, passa mais outro, passa mais outro, passa mais outro. No dia seguinte que você investiu mais ou menos umas 2 horas em todos aqueles Reels que você consumiu, você não lembra 1/3 deles. Você simplesmente apaga, porque não são importantes, não são telas construtivas, são telas completamente. Eu estou implorando por alguma dopamina para minha cabeça, eu estou implorando por alguma coisa que me deixe feliz durante 1 segundo. Mas a questão é que essas felicidades de rápido acesso, essas felicidades, esses hormônios das felicidades que são consumidos por nós, adultos e crianças, e que vêm de uma vez, eles acabam também trazendo efeitos muito difíceis, principalmente sobre a questão de até 3 anos de idade, 0 tela para criança. 0 vezes 0. 0, 0, 0. Por quê? O córtex pré-frontal da criança, ele está se formando, ele está literalmente uma janela aberta, que seria uma janela de oportunidade. Se você estimula o seu filho através das telas nesse período, principalmente com essas telas de baixa qualidade, você literalmente está drogando o seu filho. Literalmente. Foram feitos vários estudos com aqueles eletrodos conectados ao cérebro e tal. Falou que nas crianças, principalmente nas pequenas, 1 hora de tela equivale a 1 dose de cocaína. O efeito que faz no cérebro, tanto que mata de neurônio, é exatamente o mesmo. Eu fiquei chocada. Eu falei, Natália, tira o celular do Andros agora. Um dos médicos no Congresso do Autismo foi perguntado para ele em que idade deve se dar um celular para uma criança. O médico respondeu, quando ele tiver dinheiro para comprar um. Ou seja, a criança não deve usar o celular de jeito nenhum. Porém, a escola também exige de vez em quando uma pesquisa, alguma coisa nesse sentido. Essas atividades, elas são de menor duração, né? Então, ele pegou o celular, ele não precisa usar o dele, ele pode usar o da mãe. Lá, Google, pesquisou o que era, respondeu no caderno, acabou. Não precisa mais. Ele fala também que a janela de oportunidade é para tudo. Então, assim, a criança tem que aprender a ler até os 6 anos. Não aprendeu a ler, ele perdeu a janela de oportunidade. A criança, até os 5 anos, ela tem que ter estímulos físicos. Não fez isso na infância, ela tem que aprender até os 12 meses. Não aprendeu a andar até os 12 meses, ela vai andar depois? Vai, mas vai ter uma dificuldade maior. E esses são alguns dos indicativos que mostram pra gente que a gente precisa levar o nosso filho no médico para falar sobre algum tipo de neurodiversidade. Porque quanto mais tempo a gente atrasa o diagnóstico deles, não, mas ele tem o tempo dele, não, mas ele tá super normal, nada a ver, imagina, o sobrinho andou só com 2 anos, o priminho falou só com 4. Sim, mas o priminho e o sobrinho, eles tiveram, infelizmente,
um cérebro neurodivergente, não diagnosticado, não tratado da forma certa, que chegou até a fase adulta, que se desenvolveu do jeito que ele conseguiu, e nós temos a oportunidade de poder dar para o nosso filhinho, para nossa filhinha, a chance de poder simplesmente ser uma pessoa o menos prejudicada possível. Porque nós estamos falando daquela pessoa que simplesmente para de responder no WhatsApp. Às vezes ele não é mal educado, às vezes ele é simplesmente uma pessoa que não consegue lidar com pressão, não consegue lidar com indagações, ele prefere desistir. Eu não quero que meu filho seja assim. Às vezes você vê aquele namorado aquela namorada que você teve na adolescência que simplesmente sumiu. Poxa, mas ele não gostava de mim? Por que ele sumiu? Às vezes ele gostava, mas ele não conseguia lidar com os sentimentos dele, com alguma frustração que você escolheu a direita ao invés da esquerda, e ele sumiu. Eu não quero que meu filho seja assim. A gente pode estar falando de uma pessoa que não aceita, não suporta de jeito maneira qualquer coisa que seja contra algum conceito que foi colocado dentro dela. Não pode crescer e não ser um policial. Não pode crescer e não ser um advogado. Tem que ser, porque o meu pai mandou eu ser e eu vou mandar você ser também. Eu não quero que meu filho seja infeliz assim. Então, a gente está literalmente falando de cérebros que têm um funcionamento diferente. Cérebros que os adultos sabem que tem bastante coisa que acontece. A gente também não está criando uma criança que nunca vai sofrer com nada, mas a questão é essa. A gente pode pegar esse sofrimento, entre muitas aspas, e fazer uma terapia em cima disso. Que tipo de terapia? Gente, eu vou fazer uma pergunta muito séria para todo mundo que está me escutando agora. Qual foi a última vez que uma pessoa chegou até você e perguntou: tá, e como que você ficou quando essa pessoa falou isso para você? Como é que você está se sentindo? Não tô falando de psicóloga, não, tá? Tô falando literalmente de uma pessoa do seu lado. Uma esposa, um marido, um irmão da igreja, um colega de trabalho, um chefe, um estagiário, o moço da limpeza. Quando foi que alguém se preocupou em como você está se sentindo? O qual ninguém estimula você a pensar como você está se sentindo. O qual você aprende que o jeito que você se sente não é importante. No momento que você chega lá e usufrui de uma tela para poder fazer uma pesquisa, para poder assistir um filme, uma coisa que é muito dita no curso é isso: assista filmes com o seu filho. Claro que seja adequado para a idade, etc. Mas pause o filme. Pause depois de acontecer um acontecimento meio chocante. Pause e conversa. Caramba, você viu isso que aconteceu? Vamos voltar para assistir de novo? O que você achou? Pergunta aberta, foi um pouco ousada agora, vou fechar ela. O que você achou? Você também escolheria esse caminho se fosse você lá? Como você se sentiu quando você viu a pessoa caindo nesse buraco? O que você pensou na hora que você viu esse monte de gente escolhendo a coisa errada? Como será que essa pessoa deve estar se sentindo que ela está sendo tratada assim no filme? Então, realmente, é usar a tela ao favor do raciocínio e também do desenvolvimento dessa criança. E não simplesmente em itens de baixo, né, assim, baixo conteúdo, que é uma dopamina muito rápida, que é alguma coisa que vem para dentro do coração, do cérebro, e já libera aquele prazer e depois acabou. E aí você esquece tudo que você viu no dia anterior, porque nada daquilo que você viu foi importante. Então, realmente, a questão das telas é muito complicada. A gente gosta de tela. Como é que eu vou falar pro meu filho que ele não pode ver tela se eu gosto de tela também? É difícil. Não é fácil. Eu não tô vindo aqui para abraçar vocês. Eu tô vindo aqui para abraçar o seu filho e a sua filha e pedir para você me ouvir e você, aos pouquinhos, ir criando uma nova rotina. Porque é possível a gente fazer isso junto. E junto de uma forma construtiva para aproximar essa família, o seu filho e sua filha perceber que você está muito perto dele, dela e realmente entende as necessidades dele e o mais importante, sempre estimulando ele a falar como ele está se sentindo, como ele está pensando e falando sobre você também, como você está se sentindo.
e assim a gente vai começando a dar nomes para os sentimentos e realmente a criança vai se conhecendo. É assustador ver um eletroencefalograma, uma ressonância de uma criança acostumada com tela desde bebezinho. Você vê o cérebro meio que decompondo ali, ele fica branco, né? As áreas ficam embranquiçadas. É assustador. Quando eu terminei a aula chorando, ligando para a Natália, assim, desesperada. E desde pequenininho a gente pode ensinar sobre os sentimentos, né? Aquele desenho bobinho de 5 minutinhos lá da Turma da Mônica, que deu risada junto, você pode parar e falar assim, ah, você viu que legal? E mostra o seu rosto para a criança, ó, olha para mim agora que eu estou falando, para a criança ver qual é a expressão de felicidade, qual é a expressão de susto, né? É bem legal isso. E depois de o filminho da Turma da Mônica, senta lá na mesa e desenha a Mônica junto com o seu filho. Vai sair horroroso, mas a gente pode fazer uma competição de quem é que desenha a Mônica mais bonita ou a mais feia. Vamos sair um pouco mais dessas informações prontas e nos aproximarmos uns dos outros, para literalmente essa criança saber que a mãe e o pai dela tá com ela, gosta dela, que tá brincando com ela. Porque toda hora eu tô trabalhando, eu tô ocupada, eu não posso, olha, eu tô em reunião, ó, faz silêncio, eu não posso, para de falar, eu tô em reunião. É assim, nunca tem a minha vez, né? Nunca eu vou ser importante, nunca eu vou ser prioridade, trabalhar que é importante. Essa criança vai crescer trabalhando que nem um maluco, porque ele aprendeu dentro de casa que o trabalho é a única coisa que importa, e ele vai literalmente ignorar a existência de cônjuge, de filhos, de cachorro, porque ele tem que trabalhar. Eu não quero isso pro meu filho. É literalmente 1 hora por dia. Você não pode 1 hora. Hoje tudo bem, começa com 10 minutos. 10 minutos por dia. Aonde você pode até colocar o celular para despertar. E você, tá, eu vou parar tudo. Eu vou desligar o celular. Eu vou desligar o botãozinho da campainha de casa. Eu vou desligar tudo. E agora eu vou brincar com o meu filho. Eu vou brincar com a minha filha. Do quê? Sei lá, hoje ela escolhe, amanhã eu escolho. Quando a gente começa a ver, tem bastante interesse em comum com os nossos filhos que a gente nem sabia que tinha. Porque a gente está literalmente criando com eles um espaço gigante, uma lacuna, um canyon que foi criado entre os nossos pais e a gente. Vamos mudar isso. Vamos pegar o nosso sofrimento e transformar em solução. 10 minutos por dia para eu poder ir lá e estimular o meu filho. Pode ser com uma coisa que você gosta, não precisa só ser com coisa que ele gosta. Ah, mas eu vou brincar de boneca, que coisa idiota. Não tem problema não. Vamos comprar um taco de beisebol e uma bola. Pega o cabo da vassoura e faz uma bolinha de papel. Virou um taco e uma bola. Vamos fazer alguma coisa diferente. Literalmente. Usa o chinelo de gol, pega um monte de meia, amarra para fazer uma bola. Depois você vai para 20 minutos, 30 minutos, mas tenha um momento. Por exemplo, olha, filho, agora eu já tive um momento com você. A gente já brincou, a gente já conversou, agora é sua hora de dormir. Perfeito. Final de semana, de tarde. Olha, filho, sim, a gente já teve nosso momento, mas agora eu tô no meu momento com o seu pai. A gente precisa conversar, a gente precisa resolver umas coisas. Então, é realmente mostrar que a criança é importante porque ela precisa de atenção. Sabe aquele negócio que a gente escuta? Ah, mas só quer chamar atenção. É isso mesmo. É isso mesmo. Da mesma forma que uma esposa, um namorado, vem às vezes e raspa na cabeça parecendo um gatinho manhoso, ele também tá pedindo atenção. Quando uma mãe birrenta vai lá e bate a porta do armário da cozinha, ela também tá pedindo atenção. Quando um vozinho joga uma reclamação bem feia no meio da mesa para todo mundo ficar constrangido, ele também está pedindo atenção. A necessidade de atenção em nós é fisiológica. Nós precisamos de atenção, sim. E poxa, justo para criança você vai negar? Não, ignora. Tá só precisando de atenção. Não, não ignora não. Vai lá, para o seu trabalho, pausa aquela tarefa que você está fazendo, abraça, beija, dá um cheirinho, pergunta, é colinho?
Vamos dar colinha? É colinha que você quer, que é atenção, né? Que a gente já começa a nomear os sentimentos. É atenção, tudo bem, vamos dar atenção então. Vamos lá cortar uma frutinha pra gente comer? Perfeito, já deu o gancho do próximo, alimentação. Gente, esse aqui não tem muito o que falar. A gente tem que comer de 3 em 3 horas, tem que dar preferência aos crus e aos cozidos e não aos desembalados. A gente tem que usar temperos saudáveis e não só o velho e bom sazon. É usar orégano, é usar salsinha, usar cebolinha, usar sal para aprimorar e não para salgar as coisas. A gente tem que comer em pequenas quantidades várias vezes ao dia, fritura e doce só de vez em quando, 1, 2 vezes por mês. E a gente faz o quê? Flexibiliza. Porque o meu filho só faz birra, o meu filho só fica quieto com a bolacha, eu vou dar a bolacha para ele. Ele se entope de bolacha e não tem fome para comer a comida. A gente sempre flexibiliza. Deixa aí a criança no celular, eu não aguento mais ouvir a gritaria dela. Talvez ela esteja só querendo atenção. Com a sua atenção, com você sentando lá e brincando de massinha, como a Aline estava brincando agora, a criança esteja bem. Você dando a alimentação correta, alimentação nutritiva, essa criança vai começar a perceber coisas que ela vai levar para o resto da vida. Se você nunca ensinar ele a experimentar um pepino, vou falar de coisa verde, que a criança tem nojo de coisa verde, uma couve, uma abobrinha, um purê de mandioquinha, você nunca mostrar para ele qual é o sabor, que você pode temperar do seu jeitinho, vai ficar bem gostoso, que se você fizer do jeito certo, vai ficar legal, se você misturar com aquele outro alimento, fica bastante saboroso, ele nunca vai aprender, ele vai passar o resto da vida comendo o quê? O raio da bolacha. E é uma pessoa com um cérebro neurodivergente que consumiu o celular até umas horas, que tem uma dificuldade absurda de pegar no sono, que se come tudo quanto é que é porcaria, que esse corpo não é nutrido, que é realmente uma coisa mais voltada para alimentos de baixo teor nutricional, que só é para matar fome mesmo. Coma com intenção, sente para comer e se alimente. Deixa o celular de lado um pouquinho. Vamos pensar agora, literalmente pensar. Tá, então a gente tá comendo, né, filha? A gente tá se alimentando. Esse arrozinho vai para onde? Ah, esse aí vai pro seu braço? Ah, esse feijãozinho aqui vai pra minha perna, ó. E esse tomatinho aí vai para onde? Vai pro seu pezinho? Agora eu quero mandar esse meu arrozinho aqui pra minha orelha. É literalmente se alimentar com propriedade. Existem muitos autistas que têm problemas com texturas. O meu filho só come crocante. Para de dar só salgadinho, batatinha frita pro seu filho, ensacado. Dá um coco, que é crocante. O meu filho só aceita coisas moles. Para de dar chocolate para ele. Dá um purê de batata. Coisa pessoal, parênteses. Eu tenho um problema muito sério com principalmente proteína. O meu Zezinho em casa, ele só consegue comer aquilo que já tá pseudo mastigado. E aí, do nada, todas as carnes do mundo vieram carne moída. É carne de porco, a gente faz moída, é carne vermelha, faz moída, é frango, faz moído, desfiado. Tudo é moído porque ele come muito bem. Então, vou parar de dar a carne inteira, poxa. Porque ele não come, vamos dar o que ele come. Mas uma coisa nutritiva, que realmente entre nesse corpinho e ajude esse corpo a se desenvolver para uma coisa melhor. A gente sabe disso, só que a gente flexibiliza. Sejam um modelo dos filhos de vocês, ensinem o filho de vocês, persistam. Existe um momento para você começar certo desde sempre, manter certo. Existe um momento de você corrigir o errado e você começar a fazer o certo. Isso dói. Dói você falar, você adora aquele chocolate. E dói você falar pro seu filho, você não vai comer mais uma barra de chocolate por dia. Você vai comer por dia um quadradinho de chocolate. Vai mudando o chocolate. Sai daquele chocolate ao leite, tenta um 40% de cacau, depois de uns meses passa para uns 50%, depois de uns meses passa para uns 60%. A gente consegue fazer. Sabe o que acontece, na verdade? A gente não quer fazer porque dói. Então,
como seu filho não vai estar embaixo da sua asa pelo resto da vida e o seu filho vai se relacionar com o chefe, seu filho vai se relacionar com o cônjuge, seu filho vai se relacionar com os filhos deles, com colegas de trabalho, com vizinhos. Vizinho é um problema. Seu filho vai se relacionar com amigos na escola, amigos na vida, amigos na rua, amigos no trabalho, amigos em vários lugares, e você quer que seu filho seja um ser humano autossuficiente, um cidadão idôneo, uma pessoa inteligente emocionalmente, ensine isso a ele. Uma pessoa que se nutra, para que ele realmente tenha uma boa saúde e não precise, com 50 anos, não consumir mais nada daqueles doces que ele adora, simplesmente porque ele consumiu tanto doce de má qualidade quando criança, que ele desenvolveu uma doença que não permite mais doce. Voz da consciência quer comentar? Ok, alimentação é mais fácil. Todo mundo sabe de alimentação, a gente só finge que não sabe, porque aquela mesma glândulazinha que a gente alimenta muito com os videozinhos curtos da internet, também é muito bem alimentada com alimentos saborosos que não são saudáveis. Penúltimo ponto, rotina e ordem. Esse é um ponto bem interessante sobre que a rotina traz muita segurança para a criança. Uma rotina mesmo, do tipo, já está batendo o nosso alarme aqui das 18 horas, vamos jantar. Ah, mas não está pronto. Tudo bem, o que está pronto é o arroz e o tomate. Hoje tu vai jantar arroz e tomate. Você está precisando agora ir dormir. Para tudo que está fazendo, continua amanhã. Agora você vai dormir. Ordem, coisas simples, coisas claras na cara da criança para ela não ficar confusa. Eu estava pensando aqui num exemplo, não tem como eu pedir para uma criança pequena neurodivergente ir lá na minha gaveta de talheres e procurar pelo talher X, se eu falei para ela, pega a colher escumadeira ali na terceira gaveta, por favor. Primeiro ponto, que o meu de 11 anos hoje pergunta até hoje. É a terceira de cima para baixo ou de baixo para cima? Poxa, de cima para baixo não é óbvio? Não, não é óbvio. Tem 450 talheres dentro daquela gaveta, tudo desgrunhanhado, um em cima do outro, tudo atrapalhado, tudo. Como é que ele vai achar? Ele nem sabe que raio é uma escumadeira. Então, realmente, para que as coisas sejam boas e que ele possa sempre aceitar coisas boas na vida dele, é importante que exista uma rotina e ordem. Como que a gente vai conseguir fazer com que essa criança ela tenha uma casa organizada, uma vida com horários organizados, que ela não se atrase, se ela só vê o pai dela sempre atrasado, sempre correndo. A gente fica atrasado, fica estressado, já trata a criança mal, sempre atrasado. Como que a gente vai conseguir fazer com que essa criança tenha um quarto arrumado, que ela guarde os brinquedos dela, se a casa onde ela vive é uma casa bagunçada, é uma casa difícil, que ela própria não ajuda e a gente está cansado e a gente deixa para amanhã e amanhã e amanhã. Não dá, não dá. Os ambientes terapêuticos, inclusive, são ambientes clean, são ambientes simples, aonde a criança consegue se concentrar na tarefa que ela está fazendo, porque ela fica hiperestimulada por aquele monte de coisa em volta e ela olha para tudo, menos para o que ela tinha que fazer, que está aqui. Ao mesmo tempo, aquela zona de brinquedos, que é tudo, um monte de brinquedo no chão, meu filho tá brincando, meu filho tá brincando. Você vai lá e dá uma ordem para ele, olha, agora é hora de tomar banho, vamos tomar banho? Ele não tá nem te ouvindo, porque ele tá brincando no meio de 450 mil brinquedos. Então, a ordem é muito importante para não exceder o tanto de estímulo sensorial e bagunçar a cabeça da criança. Tudo que é sensorial tem a ver com os 5 sentidos: visão, olfato, paladar, tato, audição. Se for muita coisa que ela vê, que ela sente o cheiro, que ela precisa tocar, que ela sente muito gosto, ou que ela escuta muito, ela vai ficar com a cabeça bagunçada. E não tem como a gente pedir para ela ter calma e ela parar de gritar e parar de chorar se ela está extremamente hiper estimulada. E aí ela é muito estressada, ela tem que se acalmar. O que a gente faz? Mete medicação na criança. Sendo que, na verdade, a vida dela é hiperestimulante o tempo todo. Inclusive, tem estudos que falam que
os 50 milhões de brinquedos em volta não é o ideal. O ideal é ter poucos e educativos, não um brinquedo que brinca sozinho. E é uma coisa interessante também prestar atenção se a criança brinca de maneira funcional. Ela pega o carrinho e brinca como se fosse um carro, ou ela fica brincando com a rodinha do carrinho. Ela pega a boneca e faz a boneca comer, brincar, pentear, enfim, ou ela só arrasta a boneca de um lado para o outro. De ponta cabeça. De ponta cabeça, pelo pé. A boneca também, ou os bonecos, no caso dos meninos também, eles também expressam sentimentos. Presta atenção no que a criança está falando na hora que ela está brincando. Porque às vezes a criança está gritando demais com aquela boneca, com aquele carrinho, com o Batman. Por quê? Porque ele está escutando muito grito, muita briga, muita discussão. Então, quando a gente escuta a criança, a gente descobre cada coisa. É bem importante isso também, para saber se ela está no nível de desenvolvimento adequado ou se tem alguma coisa. Dói a gente ouvir que seu filhinho, seu bebê querido tem alguma coisa. Putz, dói muito. Você acha que está tudo bem, você acha que está tudo certo. Não, mas é assim mesmo, ele gosta de brincar desse jeito. Não, não é assim mesmo, ele gosta de brincar, ele precisa de ajuda. E às vezes ele está implorando ajuda e a gente não está enxergando. A gente está dando o tempo da criança. Não existe o tempo da criança. O tempo correto de fazer as coisas é na janela de oportunidade. Passou aquela janela, tem sofrimento. Quando a gente fala de transtorno, só a palavra transtorno já é um problema, já é uma coisa ruim. Você fala, ai, que transtorno isso, porque está incomodando. Agora imagina a criança com aquela etiqueta, transtorno do espectro autista. Aí, poxa, imagina o coraçãozinho dessa criança como é que tá. Por que eu sou diferente? Quando a criança nem sabe ainda, quando é muito pequena, tá tudo bem, porque ela não sabe. Você vai lidando, você vai arrumando a base para essa criança crescer estruturada. Mas quando ele é maiorzinho, ele percebe que ele é diferente, ele percebe que ele está diferente dos amiguinhos. E isso gera uma dor muito forte. Eu acho que essa dor que você vê seu filho sofrendo, no caso eu não tenho filho, mas tenho sobrinhos, você vê aquela criança sofrendo, você fala, putz, onde que eu errei? E às vezes assim, arruma a base. Eu não preciso ter cursos, graduações a respeito disso, é só a base, já deu certo. A gente faz as coisas por amor e vai tentando fazer o melhor possível. Só que quando a gente tem informação, ver que o melhor possível com amor não é o suficiente. Você tem que fazer um pouquinho mais. É um esforço que você tem que fazer? Aí você olha, quem vale mais, a sua preguiça ou o seu filho? Então, eu já falei isso para mim um monte de vezes, já briguei com o menino um monte de vezes sem necessidade, e a única coisa que ele precisava ouvir é: eu tô aqui para você. Então, vamos estar aí para as nossas crianças? Eu abracei com a Natália a causa, eu tenho muita criança que eu já atendi como professora, que eu vi que estava sofrendo, que a única coisa que eu precisava falar é: eu tô aqui, põe a mão no ombro, e a criança se afasta de você, ela tira o ombro porque ela não quer que você toque. Aí você acha que a criança é mal criada. Não, ela não é mal criada, ela só não gosta do toque. E ela só queria que você falasse assim: eu entendo o que você está sentindo e tô aqui para você. O último ponto para sintetizar tudo isso é a previsibilidade, justamente para que a criança possa prever o que vai acontecer. Olha, a gente vai mudar um pouco a nossa rotina, tá? Agora a gente vai dormir mais cedo. A gente precisa se esforçar muito para todo mundo ficar bem de saúde aqui. Você ajuda a mamãe, por favor, para a gente dormir mais cedo? Ó, já tá batendo 18 horas, você ainda não jantou. Hoje vai ser diferente, você come um lanchinho leve agora e hoje você vai dormir às 20h30, mas amanhã às 20 horas na cama, tá? Você ajuda a mamãe? Me ajuda lá a preparar um lanchinho pra gente? Olha, é o seguinte, a partir de hoje a gente só vai jogar no celular junto. Joguinhos que os dois interajam, os dois juntos, que a gente possa jogar em dupla, um contra o outro ou os dois contra outra dupla. Hoje a gente vai começar a ter menos bolacha e mais frutinha. Quais são as frutinhas que você gosta? Nossa, eu gosto de tal e tal.
Ah, você também, que legal, olha só, tem uma fruta que eu e você gostamos. Então, literalmente você sabe quais são as frutas que as duas pessoas gostam, mas ela não sabe. Porque ela não olha para você, ela não sabe como se expressar, ela não sabe como que você fica quando você está triste, quando você está bravo, ela não sabe qual é a fruta que você gosta de comer, ela não sabe que a tela faz mal para ela não sabe que a tela dá pra gente brincar junto na tela, que dá para brincar de dois. Ela não sabe como fazer essa brincadeira com o carrinho, que o carrinho você pega assim, põe as rodinhas para baixo e faz vrum, vrum. Ela não sabe. Ela precisa de ajuda, ela precisa de previsibilidade, ela precisa de instrução. Ela precisa literalmente saber: olha, hoje é sábado e eu vou consertar uma cadeira que quebrou aqui em casa. Você me ajuda? Me ajuda a trocar essa lâmpada. Sabe o que é uma lâmpada, filho? Sabe de onde vem isso aqui? É mó legal, né? Você já percebeu que quando tá de noite e a gente fica sem a lâmpada acesa, fica muito escuro? A lâmpada é pra gente enxergar. Você já viu alguma lâmpada diferente? Você sabia que tem lâmpada redonda, tem lâmpada comprida, tem lâmpada cor-de-rosa, tem lâmpada pequena, grande, amarela, branca? Você já viu? Quer ver? Eu vou te mostrar aqui na internet. Olha que legal. Tem tudo isso de lâmpada. Muito louco, né? Ah, uma coisa que eu esqueci. Primeiro, tela é tudo que é tela. É celular, tablet, TV, computador, aquele que projeta na parede também é uma tela. Tudo que gera estímulo com luz jogando no seu olho é uma tela. Luz azul de má qualidade, inclusive investir em óculos de proteção de luz azul. Eu esqueci a outra coisa. A gente estava falando sobre previsibilidade e ordem, ordenar a criança de uma forma simples e clara. Bom, então é literalmente começar a pensar que você se tocou em determinado momento na sua vida que o RG servia para tal coisa. Seu filho não sabe. Mostra para ele seu RG, mostra o dele. Olha que legal, a gente tem dois. Sabe o que serve um documento? Gente, é uma coisa surpreendente, mas às vezes eles gostam mais das professores e das terapeutas do que de nós, porque são as pessoas que escutam eles. E a gente não escuta, porque a gente está sempre correndo. Então, eu achei bem interessante, que bateu exatamente no tempo que eu queria, 1h30. Eu tenho aqui uma listinha que eu fiz para não me perder. Acredito que tenha sido bem construtivo. Agradeço a voz da minha consciência por me complementar e lembrar tudo que eu esqueci. Obrigado por ficarem comigo. Obrigado por abrirem o coração para me ouvir. Eu vou disponibilizar eu vou disponibilizar esse vídeo no YouTube também para poder Finalzinho, né? compartilhar com as pessoas que não estão aqui, tanto com a Bel, que faleceu ali, dormiu, quanto com a Aline, que acabou caindo, assistirem o restinho. Não, a E Bel não hoje... dormiu, não. Eu tô acordada. Ah, não? Estamos Parecia que nós tava dois com o olho... aqui. Parecia É que que tava a com o olho Estela tá aqui. fechado. Ela tá em cima de mim aqui. Mas não vou negar, não. Eu teve um momento que eu fechei o olho e só falei, fala, Natália, vai, fala. Não tem nenhum tipo de dúvida, observação, pergunta, nadinha que eu possa ajudar, Nath, porque eu... Nath, assim, tudo que você tá falando não é questão eu já sabia. Mas meio que a gente já tá meio que tentando fazer, a gente já tá nesses caminhos. O que eu acho mais difícil ultimamente é tirar a tela dela. É o que está sendo mais difícil, porque ela é a mais difícil, né? Desculpa me intrometer, mas assim, ela tem 5 anos. Então, assim, É, não e acabou. Até cachorro escuta tudo, não, né? Levi. Acabou, já era. Até cachorro Não, entende não. Só que não vou você por precisa você. entender que não dá para eu falar pro meu filho largar a tela e eu estar com o celular na mão. Entende? Eu Não, tenho que mas né? sair da tela junto com ela. Claro que você tem que trabalhar, você tem que resolver suas coisas, tem que fazer as compras pelo iFood, mas eu literalmente parei de jogar, parei de jogar videogame. E eu tô brincando com ele, desenhando com ele, montando leguinho com ele, Não, sabe? eu faço isso. Ultimamente eu tenho brincado muito com as meninas, inclusive com a Ótimo. Larissa. Parabéns.
Parabéns Mas enfim, por abdicar de coisas que eram tão fáceis quando eles eram bebezinhos para começar a, né, é que agora, literalmente, a gest... é que agora dá pra brincar, que agora, tipo, as duas brincam. são Eu mais fico, velhas, né? que Sim. nem, é que nem você falou lá da, não vou brincar de boneca. Eu não sou chegada da boneca, mas eu jogo bola com as duas. Nós três jogamos bola. Então, Quando você precisa usar o celular, é só ser pontual. Eu tenho que trabalhar, espera um pouquinho que eu vou trabalhar. Então você está falando com alguém porque você está trabalhando. E Eu vou pedir comida, espera um pouquinho que eu vou pedir comida. E aproveita e fala, você quer com ovo ou sem ovo, né? Aquelas coisas que tá escolhendo coisa no iFood. Tem que ser pontual. Fez isso, tá bom, desliga. Ah, deixa eu ver se o motoboy tá chegando. previsibilidade. Então, agora que eu vou trabalhar, você também pode usar. Já tu fez as suas tarefas? Já fez, maravilha. Então, agora você vai usar a sua 1 hora de tela por dia. Ok? Então, agora você pode ficar à vontade e fazer o que você quiser. 1 hora. Vou colocar aqui o timer quando apitar. E eu sei que é difícil. Vai ter grito, vai ter choro, vai ter estresse. Você vai estar exausto da sua semana e vai ser muito, muito difícil. Mas é aquilo. Quando tá em crise, o racional some. Então, o melhor que você faz é literalmente redirecionar a atenção. Não, não chora pelo celular, não chora. Não, vamos fazer o seguinte, ó, beleza, eu entendi. Vamos fazer um negócio? Aquele negócio a Tia Nath falou que sempre traz umas maquiagens loucas aqui, né? Pô, vamos fazer o seguinte, vamos fazer maquiagem numa boneca no papel? Pega lá todos os seus lápis de cor. Eu acho que eu consigo fazer uma maquiagem mais bonita do que a sua. Mete uma bola, 2 olhinhos e um sorrisinho e pega lápis de cor e começa a maquiar aquele rostinho que tá ali no papel. Encontre os assuntos em comum, sabe? Como eu disse, não é importante a gente ir lá e cutucar. Linda. Cutucar e dar tudo o que o hiperfoco, né, gosta. Mas quando nós estamos gerindo uma crise, meu amigo, até plantar bananeira dá certo. Só esse dinossauro. E pega dicas. Eu me recordo, inclusive, no aniversário, que aquela amiga, que ela é professora, ela meteu que a Estela não queria ir pra dentro de jeito nenhum, só queria ficar lá fora fazendo bagunça. E aí, vocês, não, a gente tem. Não, não quero, não quero, não quero. Aí veio a amiga e falou: eu duvido, eu vou chegar lá primeiro que você. E aí, do nada, a Estela entrou. Então, peguem dicas. Eu acredito que os profissionais vão ter muitas formas de poder dar dicas para lidar. Eu acredito que no exato momento pode ser que a Estela tenha assim um TOD, do jeito que ela conversa com vocês, do jeito que ela se comporta, né? Eu sei também que houveram alguns desafios com a Larissa, também bem complicados, mas eu acredito sim que a Estela tenha esse distúrbio do opositor. E assim, existem dicas. É difícil, tem choro, tem grito, tem esperneio, tem batida, soco, arranhada, mas se vocês procurarem na internet, pais e mães de TOD, dicas TOD, como lidar com crise, enfim, vai aparecer realmente muitas coisas interessantes que a gente vai aprendendo. Como o meu não tem, não é uma coisa que eu domino, mas essa cara, que vontade de morder isso. Nath, a previsibilidade. Você fala assim, ó, seu horário de celular é até tocar o alarme. Sim. Tocou o alarme, desliga o celular. Olha, Estela, 5 não, minutos no celular. Conta isso que ela obedece o relógio, né? Estão chamando pra pegar a lista. Peraí. Talvez Natália, você deva fazer algumas edições do vídeo. Não. eu não preciso dar uma saída aqui, Natália. Opa. Quer dizer que você tá aí? Não tá. O quê? O quê? Fala de com a novo. tia, põe o fone pra ela ouvir. Peraí. Mas fala direito, tá? Põe na orelha. Na orelha. Peraí. Daí eu vou ficar